Por que muitos projetos têm as medidas para corte com meio centímetro, 5,5, 4,5, 7,5? Porque existe uma margem de costura de 1,5 centímetro. Vem comigo que eu vou te explicar. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma dica de cesta. Eu sou Patrícia Miller, professora de patchwork e costura criativa, e hoje eu quero dar uma dica muito importante para quem está começando no patchwork. Antes disso, inscreva-se aqui no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações fresquinhas e deixa o like aqui também no vídeo para que muitas pessoas possam ver e compartilhe com suas amigas e seus amigos. Hoje eu quero falar sobre o medo de cortar o tecido. Quando a gente fala que o patchwork tem um monte de pedacinhos que a gente tem que cortar e que a gente tem que cortar bem certinho, senão vai dar diferença lá no final, que é importante, dá um pouquinho de medo nas pessoas que estão começando a fazer o patchwork ou a costurar. Mas gente, não é difícil, é um pouquinho de treino e um pouquinho de cuidado só. Então eu quero mostrar primeiro para vocês os aparelhos, os equipamentos que a gente tem para isso. Então a gente tem a base, a régua e o cortador circular. É isso que a gente pode utilizar para fazer todos os cortes bem feitinhos. Então a régua, geralmente ela tem 15 centímetros, a régua de patchwork, e ela tem várias marcações, ela tem esses risquinhos. Esses riscos maiores, mais compridinhos aqui, são os riscos que entre um e outro a gente tem 1 centímetro, quando a régua é em centímetros. Aqui a gente tem um quadradinho maior. Aqui também tem outro quadradinho maior, e aqui. Isso aqui quer dizer que eu tenho 5 por 5, 5 centímetros por 5 centímetros. Então, cada risco desse é 1 centímetro. Além disso, a gente tem o meio centímetro. É um risquinho sempre que tá um pouco menor. Então, aqui na régua tem um risquinho menor, aqui no meio, entre os dois maiores, e é o meio centímetro. Então, a gente não precisa ficar com medo do meio centímetro. E por que a gente tem que cortar tanto tecido com meio centímetro? Sempre que a gente vai usar a máquina doméstica, um pé de máquina da máquina doméstica é 0,75. Então, na regra geral, quando eu vou cortar um quadrado que eu quero que ele fique com 5 centímetros no final, eu tenho que botar 0,75 de um lado e 0,75 do outro. Ou seja, juntando os dois, eu tenho 1,5 centímetro que eu preciso colocar a mais quando eu vou cortar um quadrado. Então, sempre que a gente faz um trabalho de patchwork, um projeto, como é que eu sei o tamanho que ele vai ficar? Eu desenho ele no tamanho final. Então, no tamanho final do meu trabalho, aquele quadrado ele vai ficar com 5 centímetros. Eu já desenhei meu trabalho todo. Como, por exemplo, essa bolsa, eu desenhei todinho em tamanho real num papel. Vai ficar desse tamanho. E agora, como é que eu faço as margens de costura? Então, se esse quadrado aqui, ele tinha 5 centímetros aqui no meu desenho, eu preciso botar 1,5 centímetro a mais para poder fazer a margem de costura. Então, muitas vezes nos trabalhos a gente tem lá uma lista: corte 4,5 por 4,5, 7,5 por 10,5. Tem esse meio assustador, mas é porque eu vou usar a margem de costura. Quando eu costurar, eu vou comer os dois juntos, vou comer 1,5 centímetro. Então eu preciso ter esse meio. Claro, eu posso fazer esse meu trabalho todo como se fosse pronto com 5,5, por exemplo. Aí sim, eu corto com 7. Mas, como eu fiz aqui todos eles partindo de um tamanho de 5 centímetros, então eu boto esse 1,5, e é muito normal, é bom pra gente acostumar também já a fazer esse cálculo e a cortar. Então é muito simples, que a régua e a base já vem com esses meio centímetros para ajudar a gente. Então na régua tá aqui, e na base também eu tenho os quadradinhos de 1 centímetro, e sempre eu tenho uma marcação de meio, e de alguma forma, seja ele picotadinho aqui como tá esse, tracejado, ou também muitas vezes nas laterais, onde eu tenho inclusive cada milímetro marcando. Então eu tenho o meio centímetro bem no centro, e é bem no meio do centímetro. No meio do centímetro eu tenho o meio. Então vamos cortar algumas pecinhas utilizando o meio centímetro. Bom, então vamos ao que interessa. Vamos cortar uns tecidinhos com o meio centímetro. Então eu posso usar tanto a base como o meu apoio. Sempre a base é melhor eu usar como apoio, porque ela é fixa, ela não se mexe, então é menos erro que eu vou cometer. Aqui eu vou tirar um pedaço menor pra gente trabalhar mais fácil.
Então aqui primeiro eu preciso ver se a minha lateral tá retinha. Eu vou alinhar a minha lateral. Tá bem retinha aqui. Então essa parte da lateral eu posso encaixar ela bem no zero, aqui na parte do zero. E agora eu preciso cortar 3,5 centímetros. Então eu posso tanto ir na régua, onde eu vou contar 1, 2, 3 e mais a metade, como também na base 1, 2, 3 e mais a metade. Os dois tem que dar certo. Então aqui, ao invés de eu ir no 4, que seria um número inteiro, eu vou no 3,5, que também tem os risquinhos ali para eu acompanhar. Então eu tô vendo bem na minha base e também na régua tá batendo 3,5 também. Então, simples assim. Agora eu seguro firme e corto com a lâmina bem fixada para a régua, bem firme na régua, para que não aconteça de eu fazer isso e sair com o corte para fora. Então, eu tenho que cuidar para não fazer isso. Então, eu firmo bem aqui na régua, seguro a régua com firmeza também e firmo aqui o meu cortador e vou devagarzinho consigo. Então aqui eu tenho um tecido de 3,5 certinho. 3,5 por quanto? Ah, eu preciso que ele tenha 3,5 por 9,5. Então eu vou limpar, vou deixar esse que tá cortado retinho em cima de um risco. Eu não posso simplesmente cortar aqui sem me preocupar com o que já está pronto. Esse aqui já tá limpinho, já tá bem certinho. Eu vou deixar ele em cima de uma linha da base. Aí vou limpar aqui o cantinho e eu vou cortar 9,5. Preciso 9,5. Então, ou eu vou aqui no número, tenho 9,5. Ou também eu posso ir aqui na minha régua, 5, 6, 7, 8, 9 e mais a metadinha. 9,5. Então a base ela serve pra gente deixar o tecido alinhado também. E aqui eu tenho certinho um pedacinho de tecido de 3,5 por 9,5. Que tamanho que ele vai ficar depois de costurar? Ele vai ficar com 2 por 8. 2 mais 1,5, 3,5. 8 mais 1,5, 9,5. Então pronto, ele vai ficar 2 por 8. E aqui ele tem 3,5 por 9,5. Se eu tenho um xadrez, no xadrez eu tenho que cuidar muito. Xadrez eu preciso acompanhar o desenho do xadrez. Então eu quero trabalhar esse xadrezinho aqui, eu quero cortar um quadrado de 6,5. Primeiro eu vou limpar no desenho do xadrez. É isso que importa, o xadrez e o listrado eu tenho que seguir o desenho. Então agora sim eu posso encaixar aqui no zero e posso puxar aqui, eu quero um quadrado de 6,5. Então eu vou aqui, 5 mais 1 mais meio, 6,5. E também na minha base, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais meio, 6,5 em cima e embaixo. E eu continuo acompanhando o desenho, porque a primeira parte eu já cortei certinha no desenho. Se eu cortar um xadrez sem me preocupar com o desenho dele, com certeza vai parecer que é um quadrado torto, mesmo que ele esteja retinho. Agora eu vou deixar bem alinhado aqui, vou limpar um lado pelo desenho também. E aqui eu vou cortar 6,5. Então, quando a gente tem uma receita, a gente só seguir ela 4,5, 6,5, 9,5 e a gente vai cortando como se fossem quadrados de 6, de 5. É a mesma coisa, só tem aquele meiozinho a mais, porque assim ele vai dar perfeitamente o tamanho que eu quero. O tamanho de 5 centímetros, um tamanho redondo no final, depois de pronto, depois de costurado, porque eu tenho sempre que calcular minha margem de costura. Então sempre no patchwork, quando a gente vai fazer um projeto, a gente desenha ele como ele vai ficar pronto. Depois a gente inclui as margens. Porque se a gente quiser incluir antes as margens, a gente fica muito perdido, é muito mais difícil. Essa bolsa aqui vai ficar desse tamanho, eu quero que ela fique com 10, 20, 30, 40 centímetros, ela vai ficar. Então eu botei aqui 8 quadradinhos de 5 centímetros. Vai dar 40. É muito mais fácil. Eu peguei aqui 40 por 40 e desenhei aqui dentro o que eu queria. Agora eu boto as margens para ver quanto eu vou cortar, para que depois de costurado fique esse tamanho. Então aqui ele tem 5 pronto, mas eu cortei com 6,5, cortei esse quadradinho aqui.
3,5 por 3,5. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Então, cortar é simples. A gente precisa treinar um pouquinho, a gente precisa ter paciência, ter calma, que tudo dá certo. Se eu ainda tenho dificuldades, risco com a caneta térmica, depois vou com a régua cortar. Importante, o cortador sempre bem afiado, com a lâmina nova, facilita, é muito mais leve pra gente trabalhar, pra gente cortar. E errou, não tem problema, corta de novo, mas depois que cortou um quadradinho, vai lá conferir se realmente ele tá com 3,5 por 3,5, se realmente ele tá com 7,5 por 7,5, confere antes de utilizar ele. E sempre que for pegar um projeto, não se assuste com o meio, que o 1,5 centímetro é muito utilizado. Claro que quando a gente está numa máquina industrial, a gente usa meio de cada lado, então o que aumenta é 1 centímetro, não é 1,5. Mas na doméstica, aquele tantinho, a distância entre a agulha e o finalzinho do pé do calcador é 0,75. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Mandem suas sugestões, mensagens e não esqueça de entrar no Pet VIP, meu grupo do WhatsApp totalmente gratuito, onde a gente coloca informações, conteúdos e conversa por lá também. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo, até lá!